Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu irei narrar a história de uma das bandas mais importantes para a história do mundo da música, principalmente do heavy metal, e uma das minhas bandas preferidas. Estou falando de Black Sabbath. Ficou curioso para saber como tudo começou? Então vem comigo que depois da vinheta eu te conto. Antes de ir pro vídeo, eu queria falar duas coisas. A primeira é pedir para vocês me seguirem no meu Instagram que está aparecendo aqui na tela. E a segunda é que o Black Sabbath é uma banda muito rica em história, então eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes, porque se eu for contar a história inteira em um vídeo só, o vídeo vai ficar muito grande. Beleza? Então, esclarecido isso, vamos ao vídeo. Tudo começou na cidade de Birmingham, na Inglaterra, no ano de 1968. Quando um jovem chamado John Michael Osborne, mais conhecido por seu apelido Ozzy Osbourne, colocou um anúncio em uma loja de discos perto de sua casa, dizendo que estava à procura de músicos para formar uma banda. E o primeiro a bater em sua porta foi o baixista Geezer Butler, que ficou amigo de Ozzy, mas eles acabaram não produzindo nada juntos. Até que pouco tempo depois, quem bateu em sua porta foi o guitarrista Tony Iommi, acompanhado do baterista Bill Ward, que já tocavam em uma banda chamada Mythology. E ao ver o Ozzy, o Tony já se tocou, porque o Ozzy e o Tony já se conheciam, pois tinham estudado na mesma escola. Só que eles não eram amigos, pois o Ozzy sempre foi muito problemático. Ele vivia se metendo em encrenca, arrumando brigas e etc. Então, ao ver o Ozzy, o Tony virou de costas e foi embora dizendo que o Ozzy era um otário. Porém, o Bill conseguiu convencer o Tony a dar uma chance pro Ozzy, até porque ele era o único que possuía um equipamento chamado PA, que era um equipamento bom para fazer um som de qualidade. E então, a banda iniciou suas atividades com o nome de The Pawcatuck Blues Band. Só que mais pra frente eles decidiram trocar o nome da banda, colocar um nome mais fácil. Então, a banda passou a se chamar Earth. E então, embarcaram para a primeira apresentação deles em Carlisle, em uma van toda ferrada emprestada pelos pais de Iommi. Os pais de Iommi não tinham muito dinheiro, mas eles ajudavam como podiam, dando comida, cartelas de cigarro e dinheiro para gasolina. Até que em determinado momento, depois de fazerem algumas apresentações ali pelas regiões, eles tiveram uma ideia genial, que foi a seguinte: eles viam onde uma banda grande ia tocar e iam correndo para lá rezando para Deus e o mundo para a banda faltar. Até que eles ficaram sabendo que o Jethro Tull tinha marcado um show em Birmingham. Então, eles foram correndo para o lugar e quando eles chegaram no local, nada dos caras aparecerem. Então, a Iommi foi falar com o gerente do lugar, e o cara já achou que o Tony era algum fã que estava indo reclamar. Então ele nem esperou o Tony falar e já disse: olha, a gente tentou contato com eles, mas eles não atendem, então a gente não sabe o que aconteceu, mas você pode voltar aqui amanhã para pegar seu dinheiro de volta. Então, a Iommi respondeu: não, relaxa, eu não quero pegar meu dinheiro de volta. É que por acaso, para vocês verem como o cara era malandro, eu tava passando com a minha banda por aqui e a gente ficou sabendo que o Jethro Tull não vai aparecer. Então, se você quiser, a gente pode tocar no lugar deles. Então o gerente parou e pensou: que vocês tocam? Ah, uns covers de blues e algumas autorais. Vocês estão com seus equipamentos aí? Sim, estamos. Beleza, você entrou em 15 minutos. No começo o show foi uma baderna. Tinha garrafa voando, gente saindo na porrada, mas no final todo mundo gostou. Até que o Ian Anderson, vocalista e líder do Jethro Tull, apareceu para dizer por que eles tinham faltado e se desculpar. Ele disse que o ônibus dele quebrou e que eles não tinham telefone para avisar, e ele teve que pegar uma carona para chegar lá. Só que ao ver o show do Earth, ele adorou a performance do Tony Iommi. Então, dali para frente, a banda começou a se apresentar em lugares cada vez maiores para muito mais gente, até que eles acabaram chamando a atenção de Gene Simpson, um empresário que se interessou pelo trabalho do Earth e estava querendo empresariar a banda. Então ele resolveu dar uma palavrinha com o Ozzy e com o Geezer. E obviamente eles ficaram muito felizes, o sonho de viver de música estava começando a se tornar realidade. Então eles começaram a perceber que eles podiam pensar maior ainda. Convocaram uma reunião com o Tony e com o Bill para dar notícia. Só que ao se reunirem, eles viram que o Tony também tinha uma novidade para contar. Lembra que eu falei anteriormente que o Ian Anderson curtiu demais a performance do Tony Iommi? Pois é, então,
Ian Anderson chamou o Tony para participar do Jethro Tull. Os outros membros ficaram espantados, né? Obviamente, o cérebro por trás do Earth ia sair, logo agora que as coisas estavam começando a dar certo. Mas infelizmente ele saiu. E pouco tempo após esse ocorrido, teve um festival chamado Rolling Stones, que era um festival com uma temática de circo, que além do Jethro Tull, já com Iommi incluso na formação, também reunia bandas como Rolling Stones, obviamente, e The Who. Só que 4 dias após o Iommi entrar pro Jethro Tull, ele já saiu. Não rolou um clima, sabe? As ideias não bateram. E então, ao retornar pro Earth, ele explicou por que ele saiu. Segundo ele, o Ian Anderson tratava os outros membros do Jethro Tull como se fossem funcionários dele. E porque eles levavam o negócio muito a sério. E ele não era tratado assim no Earth. Então, ao retornar pro Earth, ele disse que se eles quisessem fazer a banda crescer, eles teriam que seguir o mesmo caminho. E, obviamente, né, eles deram pulos de alegria com a volta de Iommi e com essa volta eles não perderam tempo e já voltaram para a estrada. Até que um dia eles estavam se apresentando em um lugar e eles começaram a tocar uma música que estava banida desde a Idade Média. Essa música era tão demoníaca, mas tão demoníaca, que crentes achavam que se eles colocassem ela para tocar, o demônio ia aparecer. O dono do lugar ficou louco, né, obviamente, pedindo para a banda parar, e os caras pararam de tocar, e sem entender nada ele chegou e falou assim: "Ué, vocês não iam tocar California Dreaming?" O Tony deu risada, né, olhou para ele e falou: "Como assim tocar California Dreaming? Quem disse pra você que a gente toca California Dreaming?" "Ué, o empresário de vocês." E isso já foi mais do que suficiente para eles entenderem tudo. Já existia uma banda com esse nome, que era uma banda totalmente paz e amor. Uma banda que tocava um estilo totalmente diferente do deles. Então, eles decidiram que o nome da banda tinha que mudar imediatamente. Até que um dia, eles estavam ensaiando e o estúdio que eles ensaiavam ficava de frente para um cinema. E, olhando pela janela do cinema, o Tony viu que tinha uma fila gigante para assistir um dos filmes que estava em cartaz. Então ele foi ver que filme que era esse, né? Porque ele ficou curioso. Até que ele viu que era um filme de terror que se chamava Black Sabbath, As Três Máscaras do Terror. Então o Iommi parou e pensou assim: se a galera vai no cinema para pagar para sentir medo, por que a gente não pode fazer o mesmo com a nossa banda? Então ele conversou com os outros membros da banda e todo mundo concordou com a ideia. Então dali pra frente a banda passou a se chamar Black Sabbath. E com esse novo nome, todas as músicas tinham uma temática de terror e medo. Até que, após diversos ensaios, de muito tempo se preparando, eles lançaram o primeiro álbum deles, intitulado Black Sabbath, no dia 13 de fevereiro de 1970. Que só para constar foi uma sexta-feira 13. E no encarte desse disco tinha uma cruz invertida. E isso, atrelado ao nome da banda, fez com que a banda ganhasse uma enorme fama de banda satânica. Essa fama se repercutiu tanto, mas tanto, que eles chegaram até mesmo a ser chamados para cultos satanistas. Mas mesmo com uma enorme chuva de críticas, eles conseguiram ficar em 8º lugar na Grã-Bretanha e em 23º nos Estados Unidos. E empolgados, né, com toda essa repercussão, esse reconhecimento, eles foram correndo gravar o seu segundo álbum. Que quando estava tudo pronto para ser lançado, né, quando parecia que já estava tudo pronto para ser lançado, o produtor deles falou o seguinte: "Eu preciso que vocês componham mais uma música que dure mais 3 minutos para preencher o espaço que está faltando, que aí sim a gente pode lançar." Então o Geezer pegou o baixo, começou a dar umas batidas, o Bill a fazer umas percussões aleatórias, o Iommi a tocar uns riffs aleatórios também, e o Ozzy a balbuciar algumas coisas no microfone. E assim saiu uma das músicas mais importantes para a história do mundo do rock. Ela mesma, Paranoid. O nome desse álbum quase foi War Pigs, mas como naquela época os Estados Unidos estavam em guerra com o Vietnã, isso poderia manchar a imagem da banda e atrapalhar as vendas. Então, eles decidiram que esse não poderia ser o nome do álbum. Então, Paranoid foi a faixa escolhida para dar nome ao álbum. Então, o álbum foi lançado no dia 18 de setembro de 1970, que continha, além de Paranoid e War Pigs, um outro clássico do Black Sabbath.
Iron Man. Like witches at black masses. Esse álbum foi um sucesso instantâneo. Pouco tempo após seu lançamento, eles já venderam mais de 4 milhões de cópias e alcançaram o primeiro lugar na parada britânica, o que fez com que eles conseguissem se apresentar na televisão pela primeira vez, em um programa chamado Top of the Pops, ao lado de Cliff Richard, um dos maiores cantores da época. E só para constar, eu tô falando de Cliff Richard, o cantor, não Keith Richards, guitarrista do Rolling Stones. E empolgados, né, com a notoriedade que eles estavam adquirindo, eles foram gravar seu terceiro álbum de estúdio, Masters of Reality, no dia 21 de julho de 1971. E esse álbum continha uma sonoridade um pouquinho diferente do primeiro e segundo álbum, e eu vou explicar o motivo. Antes de entrar para o Black Sabbath, Iommi trabalhava em uma metalúrgica, e um dia ele acabou sofrendo um acidente que fez com que ele perdesse a ponta do dedo médio e anelar da mão direita. E como ele é canhoto, essa é a mão que ele usa para dedilhar, para fazer os riffs. Então ele teve que improvisar com umas próteses feitas de couro. Encaixou na ponta do dedo para conseguir voltar a tocar. Só que, como não são dedos de verdade, né? Toda vez que ele tocava do jeito que ele tocou no primeiro e no segundo álbum, ele sentia fortes dores. Então, ele e o Geezer resolveram mudar a afinação dos instrumentos, afinando eles um tom e meio abaixo da afinação que eles tocaram no primeiro e no segundo álbum. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no meu canal e deixem o like, que muito em breve sai a parte 2. Tchau!